Olá pessoal, vamos para a nossa última aulinha que trata o assunto cinemática, o movimento, sem se preocupar com as causas dele. A partir da aula que vem já estaremos trabalhando com a dinâmica, já estaremos nos preocupando com as causas do movimento, com as forças. Bom, nossa aula de hoje trata o movimento circular uniforme. Então, esse movimento é um movimento tranquilo de trabalhar. Então, o movimento circular uniforme é um movimento, primeiro, ele é circular, é redondinho. Segundo, ele é uniforme. O que significa uniforme? Uniforme significa que o módulo da velocidade é constante. Então, lembra que o módulo da velocidade é constante, ou seja, o valor da velocidade escalar é constante. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Imagine que um corpo está girando e a velocidade dele sempre tem um valor de 10 metros por segundo. Chutei esse valor aqui. Esse movimento é um movimento circular uniforme. Imagine um carro fazendo uma curva. E que essa curva tem uma certa circularidade. Se o carro está aqui, visto de cima, né? Depois o carro está aqui. Então, para lá ele tem uma certa velocidade e para lá também. No velocímetro você consegue visualizar aqui 80 km por hora e agora 80 km por hora. Esse é um movimento circular uniforme. Nos dois casos é um movimento circular uniforme. Então tem vários exemplos de movimento circular uniforme. Roda gigante. A pessoa está na roda gigante. Movimento circular uniforme. O prato do micro-ondas. Movimento circular uniforme. Tá ok? A hélice de um helicóptero, por exemplo, aquela hélice girando, por mais que seja rápido, é um movimento circular uniforme. Ok? Então tem vários exemplos de movimento circular uniforme. Coisas que é bom saber já. Primeiro, a distância do centro até a periferia é chamada de raio. Então a distância do centro até a periferia é o raio. Aqui, nesse caso do carrinho, iríamos ter que montar um raio a partir daqui. Ok? Então, esse movimento vai respeitar algumas condições. Primeiro, o valor do módulo da velocidade é constante. Por quê? Porque ele é um movimento uniforme. Então, essa é a premissa mais importante. Segundo, o valor do vetor velocidade não é constante. O valor, tira essa palavra valor, não gostei dela. Vamos tirar essa palavra valor da jogada. O vetor velocidade não é constante. Tá? O vetor velocidade não é constante. Mas como assim? O cara deve estar pensando, esse professor está totalmente piradão. Tá? O professor bateu com a cabeça. Ele acabou de falar que o módulo do vetor velocidade é constante. Tá lá. Depois ele fala que o vetor velocidade não é constante. Não sou eu que estou louco. Dá uma voltadinha aqui. Volta aqui. Leia de novo. O valor do módulo do vetor velocidade não é constante. O vetor velocidade não é constante. Percebeu que tem a palavra módulo no meio? O que é o módulo? É o valor numérico dele seguido da unidade. Então eu estou dirigindo 80 km por hora. Estou 80 km por hora. Faço curva. 80 km por hora. Se minha curva tiver um raio constante, movimento circular uniforme. Porque dele é circular e eu estou mantendo a velocidade, ele é uniforme. Mas o vetor velocidade não é constante. Eu estou 80 km por hora, eu me mantenho 80 km por hora, eu olho para o velocímetro, estou 80 km por hora, ou seja, o módulo da velocidade é constante, mas o vetor não, porque o vetor não tem só módulo, ele tem direção e sentido. O vetor velocidade uma hora está para frente, aí eu vou fazendo a curva, ó, o vetor gira, ó o vetor velocidade desse carrinho aqui. Ficou estranho, né? O vetor de velocidade desse carrinho, uma hora está para lá, meio que para a esquerda quase, outra hora está quase para cima. Então o carrinho está fazendo assim, ó. O vetor velocidade está mudando completamente. Mas o módulo dele não. Sacaram?
Professor, o que é módulo mesmo de vetor? Quem quiser, dá uma voltadinha lá nas nossas aulas de vetor. Mas eu vou te dar uma explicada aqui, ó. Tenta pegar essa explicação. Não deu certo, volta na aula de vetores. Eu tenho um vetor velocidade para baixo de 10 metros por segundo. O módulo é 10 metros por segundo. É o tamanho desse vetor. A direção dele é horizontal. E o sentido é para baixo. Desculpa, vertical e o sentido para baixo. Beleza? Então toma cuidado com isso. Existe uma aceleração cujo sentido vai do corpo para o centro. Essa é a aceleração centrípeta. A aceleração, pessoal, é variação da velocidade pelo tempo. Ora, se o vetor velocidade varia, vai surgir uma aceleração. A aceleração centrípeta é causada por isto. O vetor velocidade não é constante, o vetor velocidade vai mudando. Eu estou fazendo uma curva, o vetor velocidade está para lá, daí ele está para cá. Isso causa uma aceleração centrípeta. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Eu não sei, tem gente que o corpo está fazendo uma curva. Ah, então lá em cima, quando ele faz assim, a velocidade é para cima. Não faz sentido. A velocidade é tangente, ó meu dedo. A velocidade segue meu dedo. O que é tangente? Tangente é uma reta que não está fora, não passa 2 pontos. Ela passa somente 1 ponto. Então essa reta, na verdade, se fosse falar da reta, ela seria contínua. Mas você pega um ponto aqui e faz o vetor velocidade. Se esse vetor estiver assim, está errado, porque ele vai pegar 2 pontos aqui da circunferência. Então é uma reta que encosta num ponto só da circunferência. A aceleração centrípeta, como a aceleração centrípeta é para o centro, porque ela é centrípeta, e a velocidade é tangente à trajetória, esses dois amiguinhos fazem 90 graus. Professor, e esse resto? Calma, falaremos deles conforme nossa aula for rolando a partir de agora. Então vamos lá falar do nosso querido MCU. O que é o MCU? Movimento circular uniforme. O período é o tempo que o corpo demora para executar uma volta completa. É o mais físico disso aqui, ó. O tempo para dar uma volta completa é o período. A Terra possui algumas variações de velocidade bem pequenas quando vai girar em torno do Sol. Tá? Então não é um movimento circular uniforme. Pode ser considerado em alguns casos, mas não é. Mesmo assim, a Terra dá uma volta em torno do Sol. Quando ela dá uma volta em torno do Sol, o tempo para dar uma volta é o período. Esse período da Terra é de quanto? Tenta ser simples. Pensa aí, tenta ser simples. 1 ano, concorda? Eu estou dando uma volta. Eita. Estou aqui, a Terra está girando. Estou dando uma volta em torno do próprio eixo da Terra. O tempo que eu demoro para dar uma volta é de 1 dia. O ponteiro dos segundos demora quanto tempo para dar uma volta? Imagina que ele não é daqueles ponteiros que ficam fazendo assim, ele é daqueles contínuos. Já viu isso? Opa, tem que ser assim. Quanto tempo ele demora para dar uma volta, o ponteiro de segundos? 60 segundos. 1 minuto, o ponteiro de segundos dá uma volta. O período do ponteiro de segundos é 60 segundos. O período da minha rotação em torno do eixo da Terra é de 1 dia. O período da rotação da Terra em torno do Sol é de 1 ano. O período é o tempo de uma volta completa. A frequência. Aí você pergunta assim, ó. Se estivesse numa sala, eu ia perguntar isso. Com que frequência você vai à igreja? A pessoa fala 3 vezes por semana. Ela nunca viu essa matéria, ela fala 3 vezes por semana. Ou seja, já está meio que escondido. Que na nossa cabeça, o que a gente traz já, nosso senso comum nos traz que frequência é o número de vezes pelo tempo. É a razão, no nosso caso, não é o número de vezes que vamos à igreja, é o número de voltas que ele dá. Para uma volta, o tempo é o período T. Então, se eu estou trabalhando com uma volta, essa equação fica bem legal, porque N, que é o número de voltas, se eu estou trabalhando com uma volta, vai ser 1, e o tempo é o período. Então, temos essa equação aqui para vocês.
E as unidades, só tomar cuidado que a unidade de frequência é Hertz. Tá? Pode ser também 1 por segundo, mas a gente homenageia o Hertz com unidade de frequência. E o tempo é em segundos e o período também é em segundos, ok? Então, só fique esperto com esse Hertz. O que é um Hertz? Significa que ele quantas voltas ele deu em 1 segundo. O Hertz significa isso. 20 Hz, ele deu 20 voltas em 1 segundo. 60 Hz, 60 voltas em 1 segundo. E por aí vai, tá ok, pessoal? A velocidade tangencial, também conhecida por velocidade linear, o módulo é o mesmo da velocidade escalar e ela é constante. Gente, essa é aquela velocidade que a gente já havia estudado no movimento uniforme. Velocidade é ΔS por ΔT. Você já havia estudado essa velocidade. Acontece que para uma volta, suponha aqui essa hélice de um gerador eólico. Uma volta, dado que aqui tem um raio R, quanto que isso aqui vai ter percorrido, esse ponto? Lá na matemática sabemos que uma volta percorre 2πr. Ah, professor, não lembrava disso. Lembra que o π é esse comprimento total, o perímetro da circunferência, L, dividido pelo diâmetro. Esse L, eu já vou apagar isso aqui, tá? Esse L é o nosso ΔS em uma volta. E o diâmetro é 2 vezes o raio, porque o raio está aqui e o raio está aqui. Π é isso. Ou seja, ΔS é 2πr. Tá lá. Π é sempre essa volta dividido pelo diâmetro, para quem não sabia. Dividido pelo tempo de uma volta, que é t. Acontece que esse t embaixo, esse 1 sobre t aqui, vale f em cima. Então vai ficar 2πrf. Se você quiser escrever ela assim, ó, 2πrf, é uma equação que eu tenho muito apreço por ela, dado o tanto que ela cai. E aí tá lá, ó, velocidade tangencial, linear ou escalar, o módulo delas é a mesma, em metros por segundo. Toma cuidado que ela vai ter alguns nomezinhos aí. Tangencial, linear, escalar, ou quando ele te fala o módulo da velocidade. E o raio é medido em metros. Olha esse 6 para dar uma treinada. Na modalidade de arremesso de martelo, o atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou 4 vezes em 3 segundos para efetuar um arremesso. Sabendo o comprimento do braço do atleta é 80 centímetros, então, vamos lá, vamos pensar no atleta aqui, ó. Ele está girando o martelo. O comprimento do braço dele é 80 centímetros. Então, daqui até aqui tem 80 centímetros. Esse é o raio, que ele vai girar aqui, ó. Ele vai girar aqui, esse é o raio. Então, peraí. Sabendo que o comprimento é 80 centímetros, então o raio é 80 centímetros. A gente não é bobo nem nada, sabe que esse raio tem que estar em metros. Vamos já dividir por 100. Vou deixar tudo no sistema internacional. 0,8 metros. Gira 4 vezes em 3 segundos. Opa, frequência é número de vezes pelo tempo. Então, a frequência é N pelo T, é 4 sobre 3 Hz. Deixa assim, a gente vai fazer outra equação. Admitindo que esse martelo descreve um movimento circular. Velocidade é 2π RF. Ele quer saber a velocidade que o martelo é arremessado. Use π valendo 3. 2 vezes 3 vezes 0,8 vezes 4 terços. O 3 corta com o 3. 4 vezes 2 que é 8.
vezes 0,8, que dá 6,4 metros por segundo. Para a gente poder treinar um pouquinho, tá? Gente, não esquece daquilo que eu falei com vocês antes. Eu comecei um exercício, você pausa ele e vai tentar fazer. Se você não está fazendo isso, você está fazendo do jeito errado, tá? Imagina. Aí você resolveu não fazer isso agora e eu te peguei de jeito, enfim. Façam isso. Comecei o exercício, pausa. Opa, deixa eu tentar fazer. Pelo menos leia o exercício. Às vezes você não vai conseguir fazer. Afinal de contas, você está aqui para aprender, né? Mas, pelo menos tenha lido o exercício antes. Tenta fazer, não conseguiu? Beleza. Vou ver a explicação do professor. Senão não tem tanta vantagem de assistir uma aula online, né? Aí parece uma aula normalzona, daquela que o professor fala, você fica aí e tal. Mas a aula online é bom por causa disso. Exercício, pam. Eu não preciso ficar copiando o exercício, está ali na minha tela. E eu posso ir fazendo o exercício. Beleza? A velocidade angular ou pulsação é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Então, quando o corpo gira, uma hora certa. Quando o corpo gira, tá bom assim. Que ele sai daqui, ele vai até aqui, ele percorre um certo ângulo. Opa! Eu tô escrevendo em cima da minha... Eu tinha imaginado isso, por isso que eu... Então, quando o corpo gira, ele percorre um certo ângulo. Então, ele sai daqui e vem pra cá. Ele faz um certo ângulo. Ó, esse φ. Então, é um delta φ que ele faz daqui até aqui. Tá? Aí, a velocidade angular é ângulo em relação ao tempo. É ângulo em relação ao tempo. Ora, a velocidade como a gente tinha antes, não era distância pelo tempo? Essa é ângulo pelo tempo. Agora, para uma volta, o ângulo que tem de uma volta em radianos é 2π. Professor, de onde se tirou essa? Ó, 360 graus é 2π radianos. Quem não viu, vai ver isso aqui. 180 graus é metade. Π radianos. Então, quem não viu, vai ver isso aqui. Pelo tempo de uma volta, que é o período. Agora, esse 1 sobre t, a gente já aprendeu que é F. Quando o t fica embaixo, é a mesma coisa que o F em cima. Então, nós podemos escrever isso como ômega, uma equação importante, que é 2π F. Mas que não minimiza isso a importância das outras equações, que é gigantesca. Nós podemos... Ó, agora veja. Antes de falar qualquer coisa, lembra que essa velocidade angular é em radianos por segundo. Também pode ser 1 por segundo, mas é comum em radianos por segundo. Lembra disso, que o pessoal costuma esquecer a unidade de velocidade angular. Daqui a poucos vídeos eu te chamo de novo, ver se você ainda lembra da unidade de velocidade angular. Então pode-se relacionar essas duas equações através da expressão. Ora, V é 2π RF. Você vê isso aqui, ó. Nossa, voltei demais. Aqui, ó. Ou seja, V é igual 2π F vezes R. Eu só troquei isso aqui de lugar. Porque 2π F é o ômega. Então, V vai ser igual. Vou trocar esse 2π F pelo ômega. Ômega R. V é igual a ômega vezes R. Agora a gente relaciona duas expressões bem importantes. Então lembra dessa equaçãozinha aqui, porque ela relaciona duas coisas bem importantes. Bom, eu não vou deduzir isso aqui para vocês porque foge um pouco do nosso escopo.
apesar de ter uma vontade tremenda de deduzir a aceleração centrípeta para vocês, foge um pouco aí da nossa grade. Então, a aceleração centrípeta, que é causada pela mudança do vetor velocidade, apesar de ele não mudar o módulo, ela é v² por r. E ela é medida, como toda aceleração, em metros por segundo ao quadrado. Você pode transformar rotações por minuto em hertz. Ora, hertz são rotações por segundo. Se eu tenho 30 rotações por segundo, eu tenho 30 hertz. Se um corpo gira 700 vezes por segundo, ele tem 700 hertz. Então eu quero transformar rotações por minuto, que é rotações a cada 60 segundos, que é 1 por 60, rotação por segundo. Como rotação por segundo é hertz, 1 por 60 hertz. Então lembra, de RPM, quero passar de RPM para hertz, é só dividir por 60. Querem uma manha? Ó, rotações por minuto, por 60 segundos. Então divida por, eu estou em RPM, divida por 60 para passar para hertz, porque o minuto fica embaixo. Quer passar de hertz para RPM, faz o contrário, multiplica por 60. Um exercício bem completo aqui pra gente. Uma criança brinca em um brinquedo conhecido como gira-gira. Já viram o gira-gira? A criança fica assim, ó. Tem uma coisa assim e tal. E a criança fica aqui, sentada. A criança fica sentada mais ou menos aqui. Os bracinhos segurando, a perninha ali. Então, 80 centímetros do centro de rotação. Opa, se a criança está 80 centímetros do centro de rotação, isso é o raio. O raio é 0,8, opa, é 80 centímetros. A gente já vai passar para esse I, né? Dividindo por 100. 0,8 metros. Vamos tirar isso aqui, senão você acha que isso é a resposta. Agora, o pai da criança percebe que em meio minuto ela girou 12 vezes. O pai da criança ficou vendo a criança girar 30 segundos. É um pai meio maluco, né? Então, vamos escrever isso, um tempo de 30 segundos. 12 vezes, ela girou 12 vezes. Vamos lá. Letra A, qual a frequência desse movimento? Frequência, número de voltas pelo tempo. Não vamos ficar embaçando nesse exercício não, tá, gente? Tenta fazer ele e vamos embora. 12 por 60, 1/5, 0,2 Hz. Letra B. Período. O período é o inverso da frequência. F é 1 sobre T, ou seja, T é 1 sobre F, que é 1 sobre 0,2. 5 segundos. A criança deve estar bem tonta. A velocidade tangencial da criança. 2π r F, então vai dar 2 vezes 3 vezes 0,8 vezes 0,2. Essa velocidade tangencial é de 0,96 metros por segundo. Letra D. A velocidade angular da criança. 2 vezes π vezes F. 2 vezes 3 vezes 0,2. 1,2 metros por segundo. Letra E. A distância total percorrida em 12 minutos. Como é um movimento uniforme, ΔS é igual a VT, a equaçãozinha do movimento uniforme. A velocidade dela é 0,96. Agora nós temos um problema. 2 minutos. 2 vezes 60 segundos. 120 segundos. Não temos mais um problema. Distância total percorrida 115,2 metros. Tá? Tô passando assim mais rápido por esse exercício porque
ele é mais tranquilo, ele é aplicaçãozinha de fórmula, mas ele vai abranger tudo que a gente falou até agora. Letra F, aceleração centrípeta, que é V² por R, né? Vai ficar 0,96 ao quadrado dividido por 0,8. 1,152 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, ó. Falamos de tudo. E agora vamos pensar o seguinte. Às vezes, nós podemos acoplar corpos. Acoplar, por exemplo, a gente vai falar agora de acoplamentos, tá? Sistemas em movimento uniforme, mas que estão acoplados. Por exemplo, duas engrenagens estão acopladas. Duas correias também. Agora observe o segredo em duas engrenagens acopladas. Se uma engrenagem for mais rápida que a outra tangencialmente, olha o que vai acontecer. Os dentes vão se quebrar. Então a velocidade ali na periferia, a velocidade no ponto mais externo da engrenagem, que faz contato com outra engrenagem, é a mesma. Assim como isso aqui, ó, duas polias girando. Se uma polia girar mais rápido que a outra, ela começa a patinar na correia. Ou corrente, se que for uma bicicleta, pode ser uma corrente. Então, nesse caso, os dois sistemas têm a mesma velocidade tangencial. VA igual a VB. Como V é 2π RF, eu tenho 2π RAFA é igual a 2π RBFB. Eu posso cortar o 2π com 2π. Eu tenho que RFA, RBFB. Então eu tenho uma relação entre raio e frequência. Se eu quiser falar que frequência é 1 sobre T, também posso ter uma relação. Desculpa, entre raio e períodos. Tá? Se eu colocar frequência 1 sobre T aqui, eu tenho que RA vezes 1 sobre TA é igual a RB vezes 1 sobre TB. Tá certo. Tá? Posso fazer isso também. Então eu posso ficar brincando a partir daqui. Agora vamos pensar numa bem grandona e numa bem pequenininha. Concorda quando a grandona der uma volta, a pequenininha vai dar várias voltas? Então nesse caso a frequência da menor é maior que a frequência da maior raio. A frequência da que tem menor raio, que é a menorzinha, vai ser maior que a frequência da que tem maior raio. Agora, acoplamentos de mesma velocidade angular. Olha, se isso aqui gira um certo ângulo alfa, isso aqui também vai girar um certo ângulo alfa. Se eu tenho um ponto aqui na periferia, na parte mais externa, quando ele der uma volta, esse pontinho daqui também terá dado uma volta. Tá? A diferença é que, por exemplo, a velocidade tangencial é maior nesse que tem um raio maior. Tá? Quando esse aqui der uma volta, ele vai percorrer uma distância grande. Quando esse aqui der uma volta, ele vai percorrer uma distância pequena. Então a velocidade tangencial desse aqui é maior que a desse aqui. Mas eles têm a mesma frequência. Se um der uma volta, outro vai ter dado uma volta. Apesar de ter velocidade maior, o número de voltas é o mesmo. Então a FA vai ser igual a FB. Período A vai ser igual a período B. Eles têm o mesmo período, se eles têm a mesma frequência. E ômega A vai ser igual a ômega B. Senhores, como V é igual a ômega R, ômega é V sobre R. Se ômega é igual a ômega B, VA por RA, VB por RE, RB. E podemos brincar à vontade com essa equação aqui. Podemos brincar com isso. Lembra que se eu tiver pensa aqui num bem grande, conectado em um bem pequeno. Se esse cara der uma volta, esse pontinho também vai dar uma volta. Mas percebam que a velocidade aqui, ó, vai ser bem maior que a velocidade aqui. Então, a velocidade do maior raio é maior que a velocidade do menor raio. Então aqui, eles têm velocidades iguais, mas frequências diferentes. Aqui eles têm frequências iguais, mas velocidades diferentes, tá ok? E essa parte de acoplamentos cai bastante no Enem, tá ok? Como eu já fiz exercício para vocês, outros exercícios,
A gente não precisa ficar focando em vários exercícios aqui de acoplamento, tá ok? Mas tem uma probabilidade alta de cair um desses de acoplamento para vocês, beleza? Galera, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aí por quem andou curtindo nossas aulas, tá? Obrigado por quem fez a devolutiva. Falou, ó, professor, eu entendi bem essa parte da aula, mas essa poderia ser explicada assim, eu acho. Cara, fiquem à vontade, tá ok? Eu quero é isso, a gente quer essa interação, afinal de contas somos professores. Nós estamos dando aula para pessoas e queremos isso. Falo no meu nome e em nome de toda a equipe aqui do Arraiz no Enem, que são professores maravilhosos. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.